Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15. E nós vamos ler do versículo 14 em diante. 1 Coríntios capítulo. Que é, na verdade, o dia da ressurreição de Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que que a ressurreição é tão importante na vida do cristão? Por que que nós cristãos devemos sim celebrar a Páscoa? A gente sempre vê um ou outro dizendo que crente não pode celebrar Páscoa. Mas o verdadeiro cristão celebra sim a Páscoa. Amém? Porque a Páscoa é o dia em que nós celebramos a ressurreição de Cristo. E por que a ressurreição de Cristo foi tão importante? Vamos ler aí 1 Coríntios 15, 14 ao 22, diz assim: se Cristo não ressuscitou, veja que aqui no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a doutrina da ressurreição, porque tinha algumas pessoas que não acreditavam na ressurreição, e tinha algumas pessoas que falavam, não, Cristo não ressuscitou. E esse tipo de conversa estava invadindo a igreja. E Paulo precisava se posicionar com a doutrina correta. Então ele começa a explicar dizendo, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, em vão é a tua fé, e em vão é a tua pregação. Aquilo mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo bem, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais indignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Levanta a tua mão e diga, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, e também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Amém, queridos? Nós vemos que a Páscoa, ela teve origem lá no livro de Êxodo. Se você for abrir e ler o capítulo 12 de Êxodo, você vai encontrar onde começou a primeira Páscoa. E a primeira Páscoa, ela iniciou por conta de que o povo estava cativo no Egito há mais de 430 anos. E naquele momento Moisés tinha sido levantado para libertar o povo de Israel. E Deus falou com Moisés para que chegasse até Faraó dizendo, olha, se você não libertar o povo,
vão vir pragas sobre o teu povo, o povo do Egito, e vão te destruir. E assim, pela teimosia de Faraó, veio a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, até a nona praga. Até que Deus decide mandar uma praga derradeira, a última praga, que iria quebrantar o coração de Faraó e permitir que o povo fosse liberto. Então Deus falou a Moisés para anunciar que naquela noite o anjo da morte iria passar sobre toda a terra e iria levar todos os primogênitos que havia na terra. Mas aquele que seguisse as orientações de Deus, com ele o anjo da morte não teria poder. Quantos podem dizer amém a isso? Preste atenção, irmãos, porque muitas pessoas modificam esta passagem e dizem que o crente não pode ser de maneira nenhuma tocado por enfermidade, não pode ser tocado por tragédias, não pode ter sido tocado por alguns males. E o que nós estamos vendo nesses dias é que esta doutrina, falsa doutrina, está caindo por terra. Porque quantos homens e mulheres de Deus nós estamos vendo sendo chamados para estar junto ao Pai? Então o crente sim é atacado. O crente sim é acometido de muitas tragédias, sofre tribulações. Mas tem uma verdade aqui nesta passagem que nós não podemos negar, que quando você celebra a verdadeira Páscoa, a morte não terá domínio sobre a tua vida. Diga para o teu vizinho, a morte não tem poder sobre você. Mas pastor, quer dizer então que crente não morre? Não, crente dorme para esta vida e acorda na vida eterna. Amém? Por quê? Nós vamos ver por quê. Então Deus, Ele chega para Moisés e fala: Moisés, fale para que cada família agora junte um cordeiro, seja um cordeiro por casa, um cordeiro por família. Se a família for muito pequena para um cordeiro, faça os cálculos e chame outras famílias para estarem juntos. Mas é importante que em cada casa tenha um cordeiro. E eles vão sacrificar este cordeiro. E o sangue deste cordeiro será aspergido ou passado nos umbrais da porta de cada casa. E quando o anjo da morte passar, preste atenção, é daí que veio o nome Páscoa. Porque quando a Bíblia diz, quando o anjo da morte passar, ele usa a palavra Pessá, que quer dizer Páscoa. Páscoa quer dizer o que? Passagem. Então, quando o anjo da morte passar, aquele que tiver o sinal do sangue aspergido nos umbrais da porta da sua casa, o anjo da morte vai passar reto e não vai entrar sobre aquela casa. O que está dizendo? O anjo da morte não vai ter poder. E assim foi instituída, irmãos, a primeira Páscoa. Porque depois que o anjo da morte passou e levou todos os primogênitos do Egito, inclusive os primogênitos dos animais, Faraó amoleceu o coração e permitiu que o povo fosse embora.
A Páscoa é celebrada como um sinal de libertação, amém? De salvação. A Páscoa é celebrada como um sinal de vitória sobre a morte. Quantos podem dizer amém? Essa é a verdadeira Páscoa. E Deus deu ordem para que aquela Páscoa, aquele ritual de matar o cordeiro, de comer os pães sem fermento, junto com ervas amargas, e de matar o cordeiro e aspergir o sangue nas madeiras, fosse seguido perpetuamente pelos judeus. Até hoje, os judeus celebram a Páscoa como sendo o momento de libertação do povo de Israel da terra do Egito. Amém? Mas, depois de muitos anos, 1500, 1600 anos, os judeus celebrando a Páscoa, houve uma Páscoa que foi diferente. Houve uma Páscoa que foi diferente de toda aquela. Porque essa Páscoa que aconteceu há 2000 anos atrás, foi a Páscoa verdadeira que Deus queria instituir. Amém? Porque o Velho Testamento, irmãos, a Bíblia diz que é sombra ou figura das coisas futuras. Deus queria mostrar que quando morre um cordeiro, e quando o sangue dele é aspergido nos umbrais da casa, a morte não teria domínio sobre aquela casa. Amém? Então chegou um dia que o cordeiro não era mais aquele animal. O cordeiro era Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque quando ele veio a este mundo, olharam para ele e foi dito: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Este é o Cordeiro Pascual. Então, aquela Páscoa foi diferente. E é isso que eu quero que você preste atenção. O verdadeiro Cordeiro foi sacrificado. O seu verdadeiro sangue foi derramado. E a casa agora somos eu e você. Diga para o teu vizinho: você é a casa. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos edifício do Senhor. Nós somos casa de Deus. Olha para quem está junto de você e diga: você é casa de Deus. Amém? Agora, o sangue não é mais material. Por que eu estou explicando isso, irmãos? Porque muitas pessoas me ligaram, escreveram para mim, quando teve aquela profecia de que dia 30 o anjo da morte passaria. As pessoas ligaram para mim: pastor, estão me mandando eu ungir os umbrais da minha porta, da porta da minha casa. Estão falando que se eu não ungir, a morte vai entrar dentro da minha casa. E eu falei: não faça isso. Você é templo do Espírito Santo de Deus? Eu sou. Então, o sangue do Cordeiro de Deus já está aspergido sobre a tua vida. Se você fizer isso, você vai estar matando Jesus novamente. Você vai estar invalidando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o sacrifício foi feito uma vez só, querido. Porque quando o Cordeiro de Deus foi morto naquela cruz, e derramado o seu sangue, e ele gritou dizendo: está consumado, aleluia. Naquele momento, oh Deus maravilhoso,
Ele venceu a morte. Como ele venceu a morte? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou, mostrando a verdadeira Páscoa a ser celebrada. A verdadeira Páscoa que nós celebramos é a ressurreição de Cristo. E junto com a ressurreição, a vitória sobre a morte. Onde está a morte? Onde está a tua vitória? Eu vou dizer para você, a morte não tem mais domínio sobre a tua vida. Você pode dizer amém, não? A morte não tem mais domínio. Por quê? Graças à ressurreição de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo disse aqui, a ressurreição é o fundamento da nossa fé. A ressurreição é a base da nossa fé. Porque quem não crê na ressurreição, não crê na vida eterna. Porque se Cristo não ressuscitou, em vão é a tua fé, em vão é a tua pregação. Mas se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. É nesta fé que eu e você temos que estar firmados, igreja. Crer na ressurreição. Por que foi tão importante a ressurreição? Você tem que entender que aqueles que são contra Cristo, eles não vão contra o ensinamento de Cristo. Eles não vão contra o que Jesus falou. Sabe o que eles vão contra? Eles querem negar a ressurreição. Eles querem dizer, não, Cristo não ressuscitou. Eles querem bater, porque se eles desfazem a ressurreição, está desfeita toda a fé do cristianismo. Mas Cristo ressuscitou. Apareceu primeiro a Pedro, apareceu aos discípulos, apareceu às mulheres, apareceu a mais de 500 pessoas, o apóstolo Paulo diz, aleluia, que viram ele ressurreto. E depois no final de 40 dias, todos viram ele ascendendo ao céu, acompanhado por 2 anjos. E os anjos disseram, esses que você está vendo subir ao céu, um dia voltará. Aleluia. Há uma diferença na ressurreição de Cristo e na ressurreição de outras pessoas. Você pode dizer, pastor, mas Lázaro também ressuscitou. A filha de Jairo também ressuscitou. O filho daquela viúva de Naim também ressuscitou. Verdade. Eles ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Mas Cristo ressuscitou. Aleluia. E ao invés de voltar para a morte, ele foi recebido nos céus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Estando nas suas mãos a chave da morte e do inferno. É nisso que tem que estar baseado a tua fé. Querido, pense um pouquinho na situação daqueles hebreus que estavam esperando o anjo da morte passar naquela noite. Pensa, você já parou para pensar? Você já parou para pensar um pouquinho? Você sabendo que o anjo da morte vai passar, e você ficar esperando ali o momento. Imagina, se coloca naquela posição. Será que vai passar agora? Será que vai passar agora? Aquele silêncio. Moisés tinha orientado para eles comerem rápido o cordeiro. E aquela expectativa. Será que a morte vai vir agora? Será que a morte vai vir agora? Não é assim que muitas pessoas se sentem nos dias de hoje? Será que eu vou pegar esse mal? Será que eu vou morrer? Será que a morte vai me pegar?
A Bíblia diz que quando deu meia-noite, o anjo da morte passou sobre aquele lugar. Mas desde aquele dia, por conta do sangue do Cordeiro, a morte não tinha mais domínio sobre aquele povo. E eu vou dizer para você, aquilo foi um exemplo, para que você, quando estiver passando por tribulação, por tempestade, por situações difíceis, aonde você pensa que a morte está te cercando, você tenha convicção de que o sangue do verdadeiro Cordeiro foi aspergido sobre a tua vida, e a morte não terá domínio mais sobre você. Aleluia! A ressurreição de Cristo, ela tem este significado. Ela é o fundamento da nossa fé. Porque o apóstolo Paulo diz, assim como a morte entrou por um homem, a ressurreição também veio por um homem. Assim como a morte entrou por Adão, a ressurreição veio através de Cristo. Porque se a morte veio, pelo outro, a morte foi vencida. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses, não sejais ignorantes, irmãos, quanto aos que dormem. Amém? Por quê? Porque vai ter ressurreição. Olha para o teu vizinho, vai ter ressurreição, irmão. Amém? Hoje quantas pessoas têm medo, irmão? Medo. Eu não posso julgá-las. E nenhum de vocês também pode. Muitas pessoas não estão aqui hoje por medo. E nós não vamos julgar. Mas uma coisa nós temos que ter dentro do nosso coração. Nós não devemos desrespeitar as regras. Não devemos fazer como os loucos, nos agrupar em um monte de pessoas. Nós não devemos desafiar esta situação. Mas nós devemos guardar dentro do nosso coração a fé que há em Cristo Jesus, porque Ele é a verdadeira Páscoa. O que eu e você estamos celebrando hoje, apesar de termos comido um pouquinho de chocolate, eu não posso comer muito, né? Eu tenho que comer um pouquinho. Mas eu tenho gente aqui que eu sei que se esborrachou de comer chocolate. E é bom, coma mesmo se você pode. É gostoso, né? Você está com cara no natinho de que comeu muito chocolate. É bom, é gostoso. Mas a celebração da Páscoa não é pelo coelhinho. A celebração da Páscoa não é pelo chocolate. A celebração da Páscoa é pela ressurreição. Porque quando Cristo ressuscitou, aleluia, nós também fomos ressuscitados com Ele. Quando Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. E Ele fala para mim e para você nesta noite, você também vai vencer. Aleluia! Aqueles que foram levados por conta desta doença, nós nos entristecemos porque perdemos a companhia deles. Nós perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos pastores, pastoras queridos, que era do nosso meio, e estamos perdendo ainda. Mas meu querido, eu vou te dizer um segredo. Eles venceram a morte, aleluia. Porque agora eles estão aonde eles lutaram a vida inteira para estar. Num lugar onde não há dor, aonde não há sofrimento, aonde não há choro, aonde não há lágrima, eles estão nos braços do Pai. Por quê? Por causa da ressurreição de Cristo. Você crê nessa ressurreição? Então celebre a verdadeira Páscoa.
A ressurreição de Cristo trouxe a vida eterna para mim e para você, irmãos. Você consegue imaginar isso? Irmãos, a igreja do primeiro século, as igrejas que Paulo plantava, que os outros discípulos cuidavam, estas igrejas, elas eram unidas pela fé. E a fé não era para conquistar coisas. Vocês estão me entendendo ou não? Cutuca o teu irmão e diga, parece que Deus vai falar agora. Preste atenção. Você pode ter fé para conquistar as coisas, sim. Você pode ter fé para obter as coisas, sim. Você pode ter fé para prosperar, para ir adiante. Mas a base da tua fé tem que ser a conquista da vida eterna. Amém? A igreja do primeiro século, ela não tinha fé para ter propriedade. Sabe por quê? Pelo contrário, por causa da fé que eles tinham, as propriedades que eles tinham eram retiradas. Eles eram presos. Por causa do quê? Da fé. Eles eram lançados aos leões, às feras, por causa de quê? A fé. Mas que fé era essa? A fé para que o Senhor os livrasse das feras? A fé para que o Senhor os livrasse das prisões e das cadeias? Não. Sabe qual era a fé que eles tinham? Alcançar a vida eterna. A fé de se encontrar com Cristo. A fé de se manter fiel a Deus. E alcançar o céu. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ter fé para outras coisas, para ser curado, para ser liberto, para conseguir algumas coisas. Você precisa de fé, você tem que ter fé, porque Deus é poderoso para te dar estas coisas. Mas eu vou te dizer, a tua fé principal deve estar na vida eterna com Deus. Amém, querido? Esta palavra é a palavra que te salva. Esta palavra é a palavra que te mantém vivo. É esta palavra que vai fazer você passar pela tribulação e sair do outro lado cantando louvor, aleluia, e glorificando o nome do Senhor. É essa palavra que vai fazer você suportar as dores que estão à nossa volta. É essa fé, irmãos. É a fé na ressurreição. É a fé em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu vou terminar esta palavra. Mas eu não quero terminar antes de convidar você a ficar de pé.